Olá! Eu li um texto no Facebook há um tempo atrás que me impressionou bastante. Não guardei o texto, não tirei cópia, não memorizei o autor, então eu peço desculpa se alguém souber quem é o autor ou se o próprio autor estiver me ouvindo, por favor me dê um alô, que eu coloco devido crédito. Eu vou falar só da ideia, que é essa coisa das pessoas, de forma geral, se auto-intitularem psicólogo quando estão ouvindo outra pessoa, quando estão tentando ajudar outra pessoa em alguma coisa dentro das esferas emocionais, comportamentais, sentimentais. E daí a gente, é claro que nisso, né, nesse texto, e até comigo aqui falando, tem um pouco daquela coisa do profissional que está se sentindo, né, com uma certa competição, digamos assim, de todas as pessoas que gostam dessa área humana, que gosta de comportamento, que gosta de ouvir outra pessoa, que gosta de ver as outras pessoas bem. E eu acho que se a gente for pensar quem é que gosta de ver outra pessoa bem, eu acho que a gente tem uma quantidade muito grande de gente no mundo, né? Então, e a grande questão tá aí, talvez falar esse tipo de coisa, né? Eu sou psicólogo porque eu ouço meus amigos, eu sou psicólogo porque eu dou conselho, eu fui psicóloga com aquela pessoa ali porque eu entendi o que ela estava dizendo. E isso faz as pessoas pensarem um pouco que é só isso que o psicólogo faz, que o trabalho do psicólogo se resume a ouvir, entender, dar conselho, dar uma dica. Claro que isso também faz parte do psicólogo, mas existe todo uma parte técnica. É claro que a gente fica pensando, poxa, a gente estuda tantos anos, faz uma faculdade tão longa, faz tantos estágios, que significa trabalhar tanto de graça, né, tantas horas para depois em algum momento com outra pessoa, por puro instinto, por pura boa vontade, se dá o direito de usar o título que a gente conquistou tão suadamente. Quer dizer, é um pouco disso, mas é também aquela coisa, o receio de que as pessoas considerem que a profissão psicologia, né, seja só isso. É muito bom ter amigo, é muito bom que você goste de ouvir o teu colega, que você goste de entender, de ajudar, mas eu acho que a diferença está aí. A gente faz isso informalmente com os amigos, com as pessoas que a gente gosta. Dentro de uma profissão, independente de você gostar da pessoa ou não, ou isso nem entra nas avaliações, né, o quanto que você gosta ou não daquela pessoa, uma vez que ela contratou o teu serviço, ela te procurou profissionalmente, o psicólogo ele faz de tudo, ele coloca todo o conhecimento dele para ajudar aquela pessoa, para tirar ela daquela situação onde ela está, que é prejudicial, e às vezes até para entender se aquilo que ela está se queixando é realmente o problema dela. Informalmente isso não acontece. Quando a pessoa chega se queixando de uma coisa, né, a gente entende que aquele é o problema dela. O psicólogo ele já tem esse treino de entender exatamente qual é o problema dela. Muitas vezes não é a queixa, muitas vezes a queixa está sendo só um pano de frente, né, de um véu que está encobrindo o que realmente está acontecendo. Pode ser um desvio da atenção dela para não ver qual realmente é o problema. Pode ser uma dificuldade de entender e perceber exatamente o que está acontecendo. Por isso que eu tenho muito medo de falar de quadros clínicos específicos aqui, das pessoas fazerem esse autodiagnóstico e ter a certeza de que elas têm aquilo, porque muitas vezes não estão corretas, né? Muitas vezes ela pegou aqui um pontinho ou outro, sentiu sintonia. Por um lado, é legal que a pessoa vá percebendo que existem profissionais que estudam aquilo que ela está sentindo. O interessante é que a pessoa não feche questão com a conclusão dela e que ela continue confiando em profissionais para ter esse profissional, caso seja necessário, na vida dela e que atue de uma forma, né, realmente técnica. E aí tem essa grande questão, né? Então, até que ponto que você deixa a conversa do amigo no bar e passa para um profissional? Qual é o ponto que tem que, né, entender que tem que fazer essa transição? Porque é possível que uma grande parte das pessoas, né, que chegam no psicólogo já tenham passado por essa fase do amigo, já desabafou com alguém, já contou os seus problemas, né, se for, sabe, para o vizinho, mas
conversa rápida de elevador ou de alguém que sentou mesmo na tua frente. E eu tô pensando, né, nesse alguém que senta na sua frente, que sempre te ouve, mas conta muito dele também, vira uma troca, não tem como, né? Você tá com um amigo, você tá conversando, você tá falando do seu problema, ele vai falar do dele também, ele vai se colocar como exemplo, ele vai... Enfim, e muitas vezes pode ser que isso que você está contando para o seu amigo seja um sintoma de um quadro clínico mais específico, alguma coisa que seja, né, dentro de uma psicopatologia, e que esse seu amigo, né, não vai estar fora dessa alçada, ele não vai ter essa condição. E eu acho que esse vídeo também serve para isso, para esse amigo que está ouvindo essa pessoa que não está legal, que está bem, que está passando por situações complicadas, ou que está fazendo coisas, né, complicadas, que estão prejudicando, talvez até entender a hora que chegou no limite da ajuda dele e chegou no ponto dele falar: não, você precisa de um profissional, você precisa de alguém que entenda o que está acontecendo com você, porque tá fora o grau de prejuízo que está ocorrendo na tua vida, e é esse o ponto, para a gente entender quando é um quadro clínico mais específico que realmente precisa de um profissional. O nível de prejuízo, quanto que a pessoa está com a vida dela prejudicada, alterada, limitada por questões, né, emocionais, comportamentais, sentimentais. O quanto que ela está fazendo coisas ou sentindo coisas que está limitando a vida pessoal dela, a vida profissional, o desenvolvimento dela como ser humano, enfim. Esse é o ponto de que o amigo pega e fala: opa, né, aí já não deu. Amigo ajuda? Ajuda. Amigo pode fazer a gente ficar mais feliz, mais leve, tocar a vida, mudar de ideia, fazer coisas diferentes que nunca fez. Óbvio, legal, é muito bom a gente ter amigo. Aliás, uma das coisas que o psicólogo faz é quando ele percebe que a pessoa justamente precisa de um trabalho para desenvolver os seus amigos pessoais, né? O psicólogo pode entrar, e entra muito nisso, de que o que essa pessoa está precisando é desenvolver essa rede de relacionamentos na sua vida pessoal, e é o psicólogo muitas vezes que ajuda que essa pessoa tenha bons contatos com os seus parentes, com os amigos, colegas de trabalho, que desenvolva e fortaleça amizades que ele não tem ou que precisa começar a ter, enfim. Então, e aí eu não posso deixar de esquecer, eu estava tentando colocar aqui há um tempinho atrás, e que esse amigo perceba quando, por exemplo, essa pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo. Muitas vezes o amigo não vai perceber, né? Ele só fala: nossa, mas essa pessoa faz umas coisas que não tem sentido nenhum, essa pessoa se prejudica. Um pouco da tendência do amigo é considerar que quando essa pessoa está fazendo coisas ruins, erradas com ela mesma, ela está fazendo porque ela quer, ela está fazendo porque ela ainda não tomou a decisão de fazer diferente. E o psicólogo é esse profissional que entende onde é que está a limitação, onde é que está onde parou a força de vontade e começou realmente os bloqueios, né, que a pessoa tem interna, que realmente a impede de fazer coisas boas, legais para ela mesma. Então, entender tudo isso, que um profissional ele tem essa importância de identificar esse tipo de coisa, pode ser assim um diferencial total para uma pessoa realmente conseguir ter a ajuda que ela precisa e ter uma vida plena. Falei? Obrigada.